Hora de conversar com o Felipe Killing. O Killing vai contar a história de uma idosa de 85 anos que havia sido sequestrada num kibbutz nos ataques terroristas do último dia 7 em Israel. Ela foi uma das libertadas pelo Hamas e deu um depoimento forte, né, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Um depoimento forte e um depoimento também com mais detalhes de como que é a vida dos reféns sob poder do Hamas, a estrutura que eles têm. Ela deu essa entrevista na porta do hospital onde foi atendida em Israel, afirmou que foi agredida pelos terroristas do Hamas quando foi sequestrada. Eles entraram no kibbutz em que ela vivia, a levaram de moto até dentro da faixa de Gaza. E aí ela afirma que quando chegou em Gaza, foi cumprimentada por alguns soldados do Hamas e entrou num túnel que ela descreveu como uma teia de aranha. Existem, claro, muitas informações sobre esses túneis, mas não se sabe ao certo como que eles operam, né? O Hamas fala que são cerca de 500 quilômetros de túneis subterrâneos, numa faixa de terra de cerca de 40 quilômetros de comprimento. Ela disse que ficou essas mais de 2 semanas comendo queijo, pepino e pão que os soldados do Hamas ofereciam a ela e a um outro grupo, né, que estava ali com ela. Ela fazia parte de um grupo de 24 pessoas e era a mesma comida que os soldados também se alimentavam. Ela afirmou ainda que eles pareciam estar bem preparados para receber os reféns e que, durante esse período, ela chegou a ser bem tratada pelos soldados do Hamas, mas afirma que viveu um inferno na terra. Falou também que estava sentada durante todo esse tempo num solo úmido e também um pouco macio, e certamente ela já ofereceu, vai oferecer mais informações ao exército israelense para tentar entender onde estão os civis, como que esses túneis operam, porque, claro, já existia a expectativa de que os reféns estivessem nesses túneis, mas tem agora esse depoimento dessa refém de 85 anos. Enquanto isso, os bombardeios seguem na faixa de Gaza, tem aumentado, inclusive, na última madrugada. Israel afirma que destruiu 400 pontos de operação do Hamas. Existe também a pressão para que a ajuda humanitária entre cada vez mais na faixa de Gaza. Ontem foram mais 20 caminhões, então desde sábado até ontem, pouco menos de 60 caminhões, ainda um número muito baixo, mas é um certo alívio para a população que está recebendo água, comida e também medicamentos. Nada de combustível por enquanto. A ONU pede para que Israel reveja essa posição e libere a entrada de combustível. Israel afirma que não, inclusive o Twitter hoje da Força Israelense afirma que o Hamas tem cerca de 500 litros de combustível, né? Eles mostram uma foto de satélite. Então, Israel afirma que combustível não vai entrar, lembrando que combustível é usado não só para operações do Hamas, mas também para geradores, né, para que hospitais possam funcionar. E existe, claro, também a presença de Emmanuel Macron. Ele teve uma reunião hoje com Isaac Herzog, o presidente israelense, e também com Benjamin Netanyahu, é outro líder do Ocidente que vai até Tel Aviv, depois de Olaf Scholz, líder da Alemanha, depois do Joe Biden dos Estados Unidos, a Meloni, a Giorgia Meloni da Itália e o Rishi Sunak aqui do Reino Unido. E uma retórica semelhante à de outros líderes do Ocidente, que Israel tem o direito de se defender, que o Hamas cometeu uma atrocidade, o Hamas é considerado terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, mas que é preciso respeitar leis internacionais, que é fundamental a ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza e também a liberação de reféns. Cerca de 50 reféns entre os 222 que os israelenses estimam que estão sob o poder do Hamas, tem outra nacionalidade. Há britânicos, possivelmente, entre esses reféns, talvez um brasileiro, Michel Nisenbaum, que está desaparecido, americanos, então querem que essa negociação avance, que Israel dê uma segurada nessa incursão por terra para que essa negociação para liberar reféns estrangeiros possa avançar, e também bater uma outra tecla que outros países também bateram, evitar que essa guerra se espalhe pela região. Claro que é uma referência ao Hezbollah, que atua a partir do Líbano. Então tem essas informações aí sobre a guerra, pelo menos com uma notícia um pouco boa da liberação dessas reféns ontem e um pouco mais de detalhe do que elas passaram e do que as outras pessoas estão passando nesse momento. Muito bem. Killing, bom trabalho para você, até. Valeu, até.